Antes de iniciarmos nosso debate sobre o caso, queremos reforçar que o canal Crimes e Efeitos é um espaço de discussão e análise baseado nas informações disponíveis e nos relatos trazidos por especialistas e convidados. Não temos responsabilidade sobre as declarações feitas pelos participantes ou qualquer opinião expressada durante o episódio. Nosso objetivo é debater os casos à luz das informações que chegam até nós, analisando os fatos sob uma perspectiva jurídica e social. O público também faz parte dessa discussão e prezamos pelo respeito e responsabilidade em cada opinião compartilhada. Com isso esclarecido, vamos ao nosso debate. Olá, eu sou a Camila Camasmin, estudante de Direito, e este é o Crimes e Efeitos. Aqui, analisamos crimes reais, relacionamentos abusivos, narcisismo e questões legais, explorando seus impactos na sociedade. O podcast traz profissionais da área para um debate aprofundado, enquanto eu, como estudante e representante do público, faço perguntas, questiono casos e, quando possível, converso com familiares das vítimas. Porque informação é poder, e entender o crime é um passo para combatê-lo. Lucas Porto, acusado do assassinato da própria cunhada. Mas será que ele é realmente culpado? Ou estamos diante de uma investigação cheia de falhas e sombras? No centro dessa história está a mãe de Lucas, uma mulher que não aceitou a versão oficial, buscou cada documento, cada laudo, conversou com especialistas e enfrentou o sistema em busca da verdade. Quais evidências apontam contra Lucas? E quais mostram que ele não cometeu esse crime? Será que as investigações respeitam a verdade? Hoje vamos juntos buscar as respostas que o caso merece. Então estamos aqui com a mãe do Lucas, Eliene. Vou chamar de professora, para mim não confundir. Eliene e o perito Ricardo Caires. E eu vou falar para você, Ricardo, iniciar se apresentando novamente, rapidinho, uma coisa breve. E depois eu vou pedir para a mãe do Lucas se apresentar também rapidinho e a gente já inicia falando do caso. Boa noite a todos, meu nome é Ricardo Caires dos Santos, alguns já me conhecem, eu sou perito do juízo, né, credenciado ao Tribunal de Justiça há 16 anos, e atuo, né, como assistente técnico previsto no artigo 159 do Código de Processo Penal, como assistente técnico. No caso aqui, em questão da professora Eliene, eu figurei, né, como assistente técnico, ali para auxiliar na parte de imagem, questão dos celulares. Então, acabei acompanhando a reprodução simulada dos fatos, como ocorreu. É isso, né? Dona Eliene, prazer, obrigada. Prazer, assim, dentro de um cenário trágico. Sim. Mas obrigada por estar aqui com a gente, dividindo. E eu gostaria que a senhora se apresentasse, por favor. Bom, eu que agradeço, Camila, por ter dado essa oportunidade de trazer o processo do Lucas aqui no seu podcast. E, assim, que eu vejo realmente coisas absurdas, né? Isso aconteceu, esse caso do Lucas aconteceu em 2016, e no primeiro momento nós ficamos sem chão. Eu passei por umas 2 semanas, assim, até cair a ficha. E aí eu pedi para o advogado que estava nos acompanhando uma cópia do inquérito, eu poder ver o que estava acontecendo. E, assim, eu sou professora da Universidade do Maranhão, trabalhando num centro de pesquisa por excelência na área ambiental, né? Então, eu sou pesquisadora há 43 anos. Mas meu espírito investigativo vai comigo até hoje para um lugar para onde eu for. Hoje eu não milito mais na área ambiental, mas milito na área criminal. Então, quando o advogado me deu o inquérito, eu comecei a ver detalhes, eu digo, não, isso está errado. Lucas nunca confessou. Aí eu via o depoimento dele, um depoimento de tirar o Lucas da unidade prisional às 10 horas da noite e ficaram com ele até às 5 da manhã do dia seguinte. Vamos fazer essa trajetória. Só para as pessoas entenderem o porquê que eu quis tanto falar sobre o caso do Lucas Porto. Na verdade, desde que eu conheci o perito Ricardo, ele
eu fui pesquisar, né, assim, porque quando você faz a faculdade de Direito, é muito limitado, a sua visão, ela é bem limitada. E ele começou, quando eu fiz o podcast, ele aceitou participar, e minha mente foi abrindo mais ainda para esse universo, e ele comentou do caso da sobrinha neta do ex-presidente Sarney, e eu fiquei assim, quero saber tudo, e eu falei para ele, qual a sua opinião, né? Ele falou, opinião não, qual o meu trabalho e a minha certeza. Então, assim, isso já me impactou. Eu falei, poxa, ele foi muito categórico. Um perito falando isso, né? Falando isso. Ele foi bem categórico. E aí realmente eu me impressionei mais ainda. Eu falei, agora eu quero falar sobre esse caso. E aí, no decorrer, ele comentou, e eu vi a entrevista da cunhada, da esposa, da ex-esposa, né, do seu filho, ali no Beto Ribeiro, e eu fiquei mais aguçada em querer ouvir o outro lado. Então, por isso que eu quis que a senhora participasse aqui com a gente. Só que eu levei um susto, porque quando eu comecei a ver os documentos que a senhora foi me passando, eu fui ficando assustada, porque é absurdamente absurdo tudo que a gente lê, que a gente vê. E aí eu fico pensando, como mãe, como que a senhora se mantém ainda firme, né? Eu acho que é só mãe mesmo para ter essa postura. Sim. Então eu quero fazer só essa linha cronológica para a gente entender. O dia dos fatos, o dia que aconteceu, como que a senhora estava? A senhora falou com o seu filho. Me conta assim do dia, antes do acontecimento, o que aconteceu? Nós estávamos no final de semana na praia com um casal de amigos, e à noite meu outro filho ligou, mamãe, aconteceu alguma coisa com a cunhada do Lucas, e está passando mal no hospital. E eu digo, como o casal de amigo estava indo embora naquele dia, aí eu digo, não, então acho que Lucas vai precisar da gente, porque tem as crianças, e aí voltamos para São Luís. E é relativamente perto, e aí liguei para o Lucas, aí ele me pediu para pegar as crianças, né? Não contou exatamente, não está no hospital, não me contou o que estava acontecendo. E aí depois meu filho Matheus tornou a ligar a mamãe, parece que a moça faleceu. E eu digo, vixe, aí eu fui buscar as netas. Qual que era a sua relação, assim, era uma relação, vocês tinham amizade, de sogra, nora, não tinha? Qual que era o relacionamento? Com a minha ex-nora, sim, éramos próximas, assim, elas, finais de semana, passavam com a gente, saíamos muito para jantar. Logo que Lucas casou, foi o primeiro, né, ele é meu primogênito, eu instituí na família o jantar da família, que era exatamente para, pelo menos um dia na semana, ele está conosco, porque os outros filhos ficaram comigo, né? E aí, era sempre nas sextas-feiras, e a gente sempre era lá em casa, ou então a gente ia para algum restaurante. Vocês moravam no mesmo prédio? Não. É isso? Não, eu moro em casa e eles moravam num prédio. Ah, então vocês... Era em bairros diferentes, mas são próximos, São Luís é pequeno. Então, eu tinha entendido isso quando ela fez o depoimento dela, que vocês moravam no mesmo prédio. Não, moramos em casa. Tá. E aí, assim, sempre nós nos encontrávamos todos, né? Pelo menos uma vez na semana era garantido. E aí, a vida era sempre assim. Com relação à jovem que faleceu, era mais assim, em aniversário, alguma coisa que a gente se encontrava, não tinha tanta proximidade quanto a ex-nora, né? Você, como mãe, desconfiava de alguma coisa, de algum relacionamento afetivo entre o seu filho e a cunhada, ou não? Não, logicamente, eles guardavam isso a sete chaves, porque ambos eram casados, né? E como tinham um certo parentesco, né? Assim, era impossível que isso aí fosse descoberto, que eles iam descobrir, assim, ou ia contar para alguém. Então, no dia, quando ela faleceu, mas até então você não tinha noção de que seu filho já estaria preso, você não tinha essa noção? Não, nós fomos saber
eu já estava com as netas em casa e nós fomos saber na madrugada porque alguém ligou da delegacia, aí disse, Matheus, teu irmão está aqui na delegacia, está sendo preso e não tem ninguém, não tem um advogado com ele. Aí meu filho acordou meu marido e eles foram na delegacia. E foi nesse quando momento nós onde estava a soubemos... esposa dele? Ela estava no IML acompanhando o corpo da irmã, no IML, no exame cadavérico. Né? Só para entender, não tinha nenhum advogado com seu filho? Não. Ao invés, tudo bem, é irmã, obviamente eu também ficaria arrasada, e enfim, mas tem comentários aí que não teve esse tipo de reação da parte dela, que eu vi que tem comentários que ela nem sequer chorou, alguma coisa assim, mas enfim. Por que ela foi até o ML e não até o esposo dela? Tem essa explicação? Ela conversou isso com você até então? Não. Nós tivemos pouquíssimo... Eu só fui conversar com ela na terça-feira seguinte, porque nós não fomos no velório, né? Até por questões óbvias, porque Lucas já tinha sido preso, e para não criar um constrangimento, nós evitamos. Mas assim, eu digo... Falando com meu marido, a gente precisa ir lá fazer uma visita para os pais para saber ainda com aquela um sentimento de família, né? Sentimento verdadeiro, né, professora? Sim. Aí, mas ela não entrou em contato? Não. Eu que disse, olha, nós vamos aí fazer uma visita, e fomos realmente. Mas nem por desespero, porque você é sogra, nem por desespero? Não. A situação por si só já meio que já quiseram imputar algo no Lucas, aparentemente para ocultar algumas coisas adversas que estavam ali no meio, ali, nosso entendimento da defesa, né? Então, assim, são muita coisa que, desde o início, até a forma que ele foi para a delegacia e o tratamento dele, aparentemente queria esconder outras situações e jogar ele ali na situação. É que eu me vejo assim, é óbvio que deve ser um susto, mas no momento que acontece assim, eu estou me colocando no papel de Camila, caso aconteça com a minha irmã. Um comparativo, né? Então, assim, a minha irmã foi assassinada. Ok. Pelo meu marido, né? Pelo meu marido. Mas tudo bem. Eu não adianta eu ir até o ML. Não adianta. Peraí, eu quero saber do meu marido. Sim. Eu quero ouvir meu marido. Peraí, nem que fosse para ir lá dar umas bolachas nele. Exato. Né? Mas com isso certeza. Eu questiono isso. Né? Eu quero falar com ele. Eu quero ligar e falar, pelo amor de Deus, o que você fez? Isso. O que você fez? É o comum. Você é meu marido, pai dos meus filhos. Então, assim, uma emoção, então, ela é... O estranho disso tudo, o que acontece? Não tinha nem indício, e existe indício e vestígio. Primeiro vem o vestígio, depois o indício, que vai para indiciar. Mas, sem nada disso, já colocaram o Lucas na cena do crime, sem elementos probatórios, né, professora? Sim. Me ligam e falam, sua irmã morreu. Ah, então foi meu marido e você já vai deduzindo que... Eu não consigo entender essa... Me explica, Ricardo, eu não consigo entender. Então, isso que nós estamos falando, que a gente vem discutindo todo o processo, né? Que eu entendo o processo, depois eu acabei atuando, acompanhando outros peritos. Então, deixa até a professora passar mais esses detalhes, porque tecnicamente não tem elementos probatórios que coloque o Lucas na cena do crime. Laudo cadavérico, todos os outros laudos, né, de genética, né, DNA, mostram ali discordância em depoimentos, né, semi-encontrado, não foi no dia, né, professora? É um lapso temporal. Já foi pro cena, você já foi lá pro negócio. Calma, vamos puxar. Senão... E não até para o pessoal que está nos assistindo começar a entender, porque é uma triangulação de informação, né? E eu vou deixar até a professora conduzir, que eu acho mais prudente. Aí na hora de chegar na parte técnica, aí eu vou passando, né, professora? Lucas, coloca para mim, por favor, a primeira imagem. Coloca do laudo, né, professora? Aqui, ó. A gente... É mais do elevador. Só não. Respondendo a sua pergunta. Quando ligaram na madrugada, que meu marido teve lá com meu outro filho, e aí avisaram, o delegado avisou que Lucas estava sendo preso. Então, Lucas, meu marido disse, para ele não ir. Vou essa daqui agora. Essa daqui é para ele não ir para
que tem imagem, a gente vai colocar só que aparece o Lucas no elevador depois. Para ele ter o direito a uma cela especial, então foram procurar para que ele tem O certificado. o certificado, o diploma dele. Aí o Matheus ligou para a ex-mulher, perguntou onde ela estava, e ele foi lá no IML ir com ela, pegar o diploma do Lucas. Da faculdade. Aí ele pegou, agora, olha que absurdo. O irmão de um suposto estuprador vai pegar uma ex-cunhada no IML. Mas isso foi no dia, que já estava falando de estupro no dia? Na madrugada. Exatamente. Ela faleceu no domingo à noite, na madrugada de segunda. Só um minuto, Lucas, desliga, por favor, o ar-condicionado, que eu estou morrendo aqui de frio. Vamos lá. O corpo foi encontrado. Vamos fazer essa linha cronológica para que fique menos absurdo. O corpo foi encontrado. Quem que encontrou esse corpo? As crianças. Quando Lucas desceu às 15h54. Isso. E só tem a imagem de uma concunhada subindo às 17h30, 17h30. Então, existe um buraco, um corte nas imagens, né, que Ricardo... Comprovei no processo. Cortaram os peritos, esses DVRs foram para o ICRIM serem periciados e houve um corte. Da hora que Lucas desce, a hora que a concunhada chega, simplesmente tem esse buraco, não tem imagem alguma. Aí eu pergunto, por que peritos tiveram o trabalho de fazer cortes na imagem, se era muito mais correto colocar na integralidade? Não pode mexer em provas, né? Você não pode fazer esse corte. Exatamente. O que nós observamos ali, o que foi enviado já foi editado. Isso. Né? Já foi suprimido ali. Sim. Então, ou seja, em questão de 2, 3 segundos, nós podemos entender todos os modos operantes de um fato. Nós estamos falando de um lapso temporal mais de 2 horas, né, professora? Então, dá mais de hora e meia. Aproximadamente 1h30. Sim. Então, ou seja, muita coisa daria para ter sido observado e adquirido. O que nós observamos? A polícia não fez nada sobre isso. De fazer o pedido, né? Até poder indiciar o próprio condomínio por não ter fornecido da forma necessária, Não, né? mas o condomínio forneceu, eles forneceram Eles que cortaram. os 2 DVR, eles só tiveram cuidado de pedir uma ordem judicial de apreensão dos DVRs e o condomínio entregaram. Não, o condomínio entregou na íntegra. Não, aí os peritos fizeram essa modificação. Eu não sei em que momento. Alguém fez essa modificação. Alguém fez. Olha só como acontece. Quando a polícia requisita, vai para a delegacia. Quando chegou para a perícia, chegou de uma outra forma, né? Chegou sem os elementos que nós questionamos. Eu não sei se chegou na perícia sim ou se foi feito lá, ninguém sabe. Entendeu? Sabe-se é que os DVRs foram apreendidos e foram entregues ao ICRIM. No ICRIM é que eles fazem as análises. Isso. Só que o delegado que estava presidindo o inquérito e mais 4 testemunhas assistiram às imagens lá no condomínio ainda. E eles deram os depoimentos deles que viram na íntegra. Eles viram quando Lucas desceu às 15h54, ele ficou ao celular depois que desce as escadas por 8 minutos. Isso tem no meu laudo. Quiser mostrar no meu laudo as imagens? Essa imagem... A gente mostra mais para frente, senão vai sair da rota. Essa imagem já seria de outra câmera, quando Lucas desce pela escada, é uma câmera. E aí, a que pega ele passando 8 minutos é em outra câmera, em outro DVR. E depois começa que a atitude de ficar 8 minutos embaixo, depois que desce as escadas... Você matou uma pessoa, estuprou uma pessoa, você não vai ficar 8 minutos ali parado. São atitudes incompatíveis para quem supostamente matou e estuprou. Exatamente, você não vai ficar ali parado conversando no celular. E os procedimentos que tem isso, o que acontece? A pessoa já sai do local o quanto antes. Exato.
E o mais grave é que a imagem do carro do Lucas saindo na portaria é 1 minuto e meio depois que ele desce a escada. E eles estão no mesmo conjunto de DVR, no mesmo DVR. Então, obrigatoriamente, Camila, os horários são coincidentes. Como é que Lucas desce nesse conjunto de câmeras aqui às 15h54, passa 8 minutos ainda dentro da dependência do condomínio. E 1 minuto e meio ele está saindo. E 1 minuto e meio o carro dele está saindo. É incompatível. E nós colocamos isso tudo no processo. Os peritos... Está com o laudo dele aí? Os peritos, eles não só fizeram esse corte de imagem de 1h30, ninguém sabe quem subiu e quem desceu nesse condomínio, quem teve acesso a esse condomínio dentro dessa 1h30, como também não fizeram uma cópia na integralidade desse DVR, nem tampouco guardar a cadeia de custódia do original, devolver ao condomínio. Ricardo. Exatamente. O que acontece? Na verdade, o DVR, ele faz funcionar o HD. Né? Então, o HD que foi totalmente manipulado, que isso foi comprovado. Né? Então, eu fui um dos assistentes pedido pela defesa, nomeado pelo desembargador, para fazer a perícia no HD e no DVR. E ali eu mostrei que o DVR não era o mesmo que fez funcionar o HD. Então, ali já tinha um indício. E também foi demonstrado o fracionamento desses minutos que o Lucas estava embaixo da escada, que também não nos forneceram. Mesmo você tendo provas contundentes ali, isso não foi levado em... Não. Não só isso, outras coisas que nós vamos demonstrar, que a professora vai demonstrar aqui, né, professora? Aí essa concunhada achou o corpo. Ela entrou depois do Lucas, às 15h30, disse que observou a jovem deitada na cama, despida, aí ela abriu e dormindo, e fechou a porta, e segundo ela foi para o outro quarto e ficou mexendo no celular. Aí as crianças que estavam na piscina subiram, e aí disse, cadê a mamãe? Aí ela disse, vai acordar a sua mãe. Aí a criança foi lá, chamou, a mamãe não acorda, tia. Aí ela disse, vai chamar a vizinha. Ora, é uma coisa estranha, porque eu teria entrado no quarto. Risada irônica. Sua irmã está lá, você está 1h30, você entra, primeiro que a casa não é sua. Sim. Você entra na casa que não é sua, você não fala, tá dormindo, tá bom, mas poxa, peraí, cheguei, viu? Agora, outra coisa estranha, como Lucas iria subir, voltar para um apartamento de uma cunhada, sabendo que as filhas dele estavam lá, e sabendo que as filhas da cunhada também estavam lá, ele ia voltar para estuprar e matar alguém. Você entende que não bate? Aí a irmã ficou lá 1 hora mexendo no celular, aí as crianças falaram que não acordava, aí ao invés dela ir, peraí, minha irmã... Um detalhe. Vou até ali ver, ela chama a vizinha? Pediu para chamar a vizinha, e a vizinha vai com a filha e vê que... Aí começa a vestir para poder o marido entrar. A vizinha vestiu? Vestiu, ela vestiu uma blusa. E a irmã estava onde? Ela ficou na porta, segundo a vizinha, o termo que a vizinha usa, se eu não estou enganada, que ela ficou inerte. Quem ajudou a vestir foi a filha. A vizinha foi com a filha. E aí elas vestiram uma blusa, uma calcinha amarela e uma saia. Essa questão da calcinha amarela, a gente tem... Peraí. É outro laudo, que é da câmera que passa o Lucas. Vamos então para aquele que a gente vai falar primeiro. O exame cadavérico é muito interessante. Esse exame cadavérico aqui que foi feito, que consta no processo, ele é favorável, Lucas. Nitidamente, Lucas não está nesse processo. Ele não tem por que Lucas ser indiciado num processo. Vestiram ela e eles pegaram ela e levaram para o hospital. Levaram para o hospital o vizinho. Outra coisa estranha é que
a hora que ela desce com os vizinhos é às 18h25. É o último horário que a gente vê ela desfalecida, com os vizinhos carregando, né? Ainda vão colocar no carro do vizinho, então ainda demora um pouco do tempo. Então eu boto mais uns 2 minutos até acomodar, não tem imagem do carro do vizinho saindo do condomínio, o que é estranho também. Exatamente. Não é estranho. E aí, vou botar no horário de 18h25. Tem o horário dela chegando no hospital a 18h29. 4 minutos. Era do lado? Era perto? Não, o condomínio da jovem é no Turu e o hospital fica no Bequimão. Só para dar dessa distância. Seria, no mínimo, correndo muito, uns 12 a 15 minutos. E a diferença é de 4 minutos. E lá tem uma diferença de 4 minutos, que também a gente está questionando com relação a esse horário. Nós precisamos... Põe o exame. O primeiro, imagem 1. Aí isso tudo foi discutido, isso tudo foi dito. Eu mesmo, pessoalmente, fui nos gabinetes de todos os desembargadores que por acaso iam decidir alguma demanda do processo do Lucas. Todos eles, eu ia sem meus advogados, eles me recebiam, não sei se por curiosidade ou por atenção mesmo. Então, e eu mostrava isso daqui. Ali então, eu tem... Isso, eu sei que eu só tenho esse processo, os desembargadores têm centenas de processos, mas eu fui pessoalmente e mostrei, o que eu estou falando aqui, eu mostrei para eles, né? Mostrei para o promotor, antes de ser acusação, ele é fiscal da lei. Era para ter visto isso daqui. O que a mãe está falando? É uma mãe? É uma mãe, mas é uma mãe diferenciada, é uma mãe que estuda. Não é só porque é meu filho, é porque é um caso diferente. É uma coisa... Eu era uma mãe que estava denunciando aquilo ali, era para eles terem visto, opa, então deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Ricardo, Lucas, volta na imagem grande aqui, senão eu não consigo ver. Então, aí foi a senhora que fez que riscou, que fez essa... Isso aí é o exame, o laudo do exame cadavérico da jovem, em onde tem ali introdução, tem as roupas que elas chegaram, informam. Que foi encontrada desacordada na cama, sem roupa, com um travesseiro no rosto, por volta das 18h17, no apartamento. Informa o familiar, né? Então, provavelmente tenha sido a irmã que informou para os legistas como foi que o corpo foi encontrado lá. Os legistas, já encontraram o corpo na maca cadavérica lá do IML. Do IML. Quem levou? Agora, olha que coisa estranha também, Camila, porque o médico que atendeu lá no hospital, esse bem aqui, Lucas, ó. O médico que atendeu no hospital, isso. Veja lá em cima a hora, ó, às 18h29. Quer dizer, 4 minutos depois da última imagem que ela desce no elevador. Fora o tempo ainda que se perdeu até colocar o corpo Com certeza. Mas aí ele não está solicitando para que vá para o IML, aí ele está solicitando para o CVO. Que é o Serviço de Verificação de Óbito. O médico só envia para o IML quando ele vê sinais de violência. Exato. O cardiologista que examinou, doutor João Batista Teófilo, ele não verificou isso. Então, ele encaminhou para o Serviço de Verificação de Óbito, que são serviços feitos por patologistas, não são legistas, são patologistas normalmente. Então, eles vão começar a fazer uma verificação mais minuciosa das vias internas,
né? E aí sim, nós teríamos a condição De saber, de saber como, qual foi o motivo daquela morte. como ocorreu e tudo Isso. mais. Então, como pularam essa? Se os patologistas tivessem visto, aí sim, sinal de violência, eles mesmos se encarregam de mandar para o IML. Eles fecham tudo e se encarregam de mandar para o IML. Mas não ocorreu isso, já foi direto para o IML. E quem deu Exato. essa ordem? O médico. Não. se Quem sabe, deu a ordem para ir para o IML? não se sabe se o próprio médico, se alguém convenceu o próprio médico, mas não tem documento. Não tem documento no processo. É tanto que... Mas se é uma morte, se é uma morte que ninguém sabe como aconteceu, e se eles colocam para ir para o serviço de verificação de óbito e vai direto para o IML, cadê? Quem foi? Pois é, Cadê quem foi o esse- responsável, quem foi? né? Não foi investigado. E nem os legistas tiveram cuidado de verificar esse encaminhamento, porque era para eles terem visto. Opa, tá errado, não é aqui, tem que ir para o serviço de verificação de óbito. Não fizeram isso. Eles já foram logo analisando, Exato. entendeu? E não tem o porquê. Aí nós pulamos essa etapa e nós não vamos saber agora, depois de 9 anos, o que ocorreu, qual foi o motivo da morte daquela moça. E foi pedido, né, pela defesa, né, professora? E não foi atendido esses pedidos, né? Para essas verificações, né? Sim. E não foi atendido. Sim, não. Não. E qual é a justificativa? Tem que ter uma justificativa. Qual é a justificativa que... O Lucas, né, tecnicamente, também sou professor de Direito Penal e Processo Penal, houve um cerceamento de defesa, eu diria do contraditório do Lucas, gigantesco. Isso foi um cerceamento da defesa do Lucas. Tanto das câmeras que eu trabalhei, né, professora? A professora tem aí... O celular, a perícia do celular, até hoje se pede, até hoje nega, porque, segundo o Tribunal de Justiça do Maranhão, o celular de que foi periciado, o do Lucas, E a esposa imagem... dele? A esposa dele, como tem um casamento que tá ok, tá tudo bem, é o pai dos meus filhos, tá tudo tranquilo. Peraí, se tem tanta irregularidade, qual foi a posição de esposa? Seria uma coisa que eu deveria perguntar para ela, mas eu vou perguntar para a senhora. E, claro, estamos abertos a conversar com todas as partes. Mas, assim, qual foi a posição que a senhora, como sogra, viu ela tomar? Falar assim, peraí, meu marido está sendo acusado de matar a minha irmã, de estuprar a minha irmã, é o pai dos meus filhos, e realmente tem coisas aqui que tá errado. O que ela fez em prol de descobrir essas falhas? Para até salvar o marido, né? Exatamente. Opa, tem muita falha aqui. Não foi meu marido. Vamos dizer que o casamento dele estava uma droga, mas é o pai das filhas. Sim. Então, assim, o que a senhora, como sogra, avó e mãe, viu em prol dessa situação? Eu achei uma atitude estranha. Aí eu volto lá àquela cena do que o meu outro filho foi buscar o diploma. Ele foi buscar o diploma, ela saiu com o irmão de um suposto Assassino. estuprador e assassino, saiu na madrugada, teve a coragem de sair na madrugada com o cunhado, sozinha, e foi na residência. Pegaram o diploma lá, voltaram, aí Matheus teve que entregar, vou passar na delegacia para entregar o diploma. Você quer descer para falar com o Lucas? Não quero. É uma atitude assim... Mas nem se for realmente para bater nele, para falar... Exatamente, eu iria. Nem se for para xingar. O que você fez? O que passou pela cabeça? O que foi que tu fizeste com minha irmã? Eu teria descido pelo menos para perguntar. Não teve essa atitude. Entendeu? Exatamente. É estranho. Aí... Então, voltando aqui, o cadáver, né? Aí já era cadáver mesmo, já tinha feito a RCP, no hospital já tinha feito punção venosa em ambos os braços. Então, assim, o que é estranho, qual médico ou qual técnico de ressuscitação vai botar punção venosa num cadáver. Não tem sentido. Pois é, foi feito isso. E qual foi a justificativa? Essa justificativa, foi só feito. Foi feito. E aí, agora a gente vai voltar bem para cá. Nas primeiras. Aí tem que ele foi encontrado na mesa de necrópsia,
Quem levou, Assim, quem caminhou, quem sabe. deixou lá o corpo da jovem, ninguém sabe. Trajando camisa branca, bermuda multicolorida, que é uma coisa que me chamou a atenção, preta, branca, laranja e a calcinha amarela. Então, essas eram as roupas que chegaram no IML. Mas essas não foram as roupas que a vizinha vestiu, a que chegou no hospital. Exato. Entendeu? Então, por exemplo... Em qual momento trocaram essa roupa? Não se sabe. É uma lacuna. E por que tiraram uma saia, que é muito mais fácil de vestir, e vestir uma bermuda multicolorida num corpo provavelmente já em sem rigidez? lógica, porque assim, se você está sofrendo por... Eu estou novamente me colocando nessa posição, não estou falando que é isso que aconteceu, pelo amor de Deus, porque a gente... Sim. Eu nem conheço, não sei, eu estou me colocando na posição. Eu estou sofrendo. A minha irmã, tá bom, eu quero que meu marido morra, que eu não quero falar com ele, porque ele matou a minha irmã. Tá bom, estuprou a minha irmã também. Mas por que manipula tanto esse corpo? Primeiro ela estava nua, depois colocaram uma roupa, depois você troca de novo e troca de novo de roupa. Trocar um morto não é tão simples. Sim. Né? Porque a partir do momento que a gente morre, acho que o Ricardo pode falar até melhor do que eu, o corpo ele vai mudando, né? Tanto a sua rigidez, certo? Exatamente. Você é enfermeira também, né? Então você entende um pouco. Um pouco, mas acho que você entende mais que eu, porque eu nunca atuei, né? Eu só estudei. Então, a questão da troca de roupa também, a questão dos vestígios que poderia ter ficado na roupa, isso ia ajudar bastante, né? Então, assim, o lençol, outras coisas, né, professora? Sim. Foram enumerados. Mas né? por que a troca 2 vezes de roupa? Pois é, dá a impressão que, pelo que eu... Que está no processo, né, está no processo. E por que foram trocadas? E pior, Camila, por que não foram periciadas essas roupas? Não, essas roupas simplesmente desapareceram. Esta calcinha amarela aqui, que milagrosamente a vizinha vestiu, estava no elevador e chegou milagrosamente no IML, não foram recolhidas para perícia. As roupas que você tem no processo que foram periciadas foram 2 calças jeans, uma inclusive tamanho 30, provavelmente. Mas ela estava de shorts, como periciaram uma calça jeans? Pois é, eu acho que pegaram aleatoriamente no apartamento algumas roupas. Qualquer peça, né? É o que eu presumo. Não pegaram as roupas que a moça chegou lá, pegaram outras. Então, 2 calças jeans, 2 blusas e 2 sutiãs. A vizinha sequer vestiu sutiã nela. Entendeu? Então, são roupas e essas aqui desapareceram. É como assim, dá a impressão que o sistema estava querendo desvincular algum vestígio. Essas roupas desapareceram? É a impressão que eu tenho. Não sei para onde foram. Elas não foram periciadas e não se sabe para onde foi. Provavelmente os legistas tiveram que tirar para poder fazer o exame e não colocaram, talvez, num saco lacrado, com lacre, né? E entregou para a polícia para verificar. Nessa perícia toda foi encontrada sêmen, que até você já deu um spoilerzinho antes. Foi encontrado sêmen, certo? Certo. Na calcinha. Não, na calcinha. Essa calcinha não foi periciada. Exatamente. Onde que a cena está contaminada também é nisso. Porque todos os elementos que traria vestígios para chegar no indiciamento, elas sumiram. E um delas é isso daqui, que é de muita importância. Porque se é uma cena de estupro, igual foi imputado contra o Lucas, todo o material que se diz a roupa deveria estar custodiada, lacrada, né, professora? Para um exame futuro. Por quê? Para ver se passou, né, alguma coisa sobre a calcinha, tudo isso também ia ajudar. E todos esses elementos, que é corroborar para fazer uma investigação fechatória para colocar o Lucas na cena do crime ou tirá-lo, não tem, só colocaram. Mas não deixaram a defesa, não deram elementos e as coisas foram desaparecendo, um pedaço daqui, um pedaço dali das provas, e nós não conseguimos de jeito algum, né, a defesa conseguir, porque teve o nosso legista que trabalhou junto com a gente, né, professora? E teve acho, não sei se foi um médico, que falou que o sêmen não era daquele momento. Exatamente. E foram encontrados
2 DNAs ali No laudo, continuando aí, Lucas. Isso, professora. Tu pode ir no outro, a gente já falou Acho aí que é a das segunda. roupas. Ó, ferida, lá no final, ó, ferida pontiforme no dorso da mão esquerda, referente à punção venosa, atendimento hospitalar. E ferida pontiforme no dorso da mão direita, referente à punção venosa, atendimento hospitalar. Então, Exato. aí está provado que no trabalho de ressuscitação, que é o RCP, que chama de ressuscitação cardiopulmonar, né? Eles fizeram a punção. Né? Então, acredita-se que a moça estava ainda com... No transporte dela no elevador, nós vemos, quando os vizinhos carregam, e a concunhada também ajuda, ela está com o corpo flexível, os joelhos dobrando, o punho dobrando, isso é nítido. Ricardo, quando uma pessoa... quanto tempo demora para ela começar a ficar rígida? Depois ela amolece, mas quanto tempo demora? Nesse caso, eu deixo até para a professora passar. Como eu atuei na parte de imagens, isso aqui eu não vou contaminar. E até essa gravação é uma prova, né? Então, temos que tomar todo o cuidado de que mencionar. Então, esquece, Ricardo. Professora, quanto tempo? Segundo o laudo, né, professora? 1 hora, 1h30, começa a rigidez pela mandíbula. Se demorou, teve esse intervalo de 1h30, até tudo, ela estaria... Lucas saiu às 17, das 15h54. Isso. 15h54. E às 18h25, já estaria. Então ela não estaria com essa mobilidade. Nós temos o depoimento de um advogado que é condômino lá, que ele ajudou o vizinho, o vizinho está saindo com a moça desfalecida, o outro condômino está chegando com o filho de uma quadra de futebol, alguma coisa assim, e aí ele ajuda a pegar e bota no carro do vizinho o corpo. Esse vizinho, esse condômino, ele diz que ele, se eu não me engano, o termo que ele usa, ela escangotou, quer dizer, ela ainda estava com essa parte aqui, ainda flexível. E um detalhe, né, professora? Na própria câmera daria para ver. Lucas já estava com 2 horas que ele tinha descido. E tem essa câmera, essa imagem dos vizinhos? Ele chegando e ele pegando. Mas no carro, não? O do carro saindo, não. Ninguém sabe que horas o vizinho saiu. Né? E porque ali a triangulação das câmeras que eu tive no prédio, né, professora? Tinha ponto que daria para pegar o carro tranquilamente. Sim, não, se pegou do Lucas? O do Lucas saindo, do vizinho também. Exato. Porque essa câmera estava perfeita. Exatamente. Por que não botaram o carro do vizinho, né? Então, assim, aí está provado que teve punção venosa num corpo que diz que chegou com rigidez cadavérica. Não tem sentido. Lógica. Aí, mais na frente... diz assim, no presente caso, não foram verificadas lesões. Próxima página, por favor. Lesões cervicais internas compatível com asfixia por constrição cervical. O que quer dizer isso, Camila? A constrição cervical é isso aqui. As lesões não tinham lesões compatíveis com essa compressão. Então, ela não foi. O laudo é taxativo em dizer que ela não foi estrangulada nem esganada. Então, a asfixia, ela acaba... E muito menos violentada. Não, aqui, vou chegar lá. Ela não foi estrangulada nem esganada. Aí eles vão mais à frente. Sendo sua origem, aí eles tiveram que botar o termo, provavelmente decorrente de sufocação direta por oclusão narina. Então, eles já tiraram as lesões que poderia ser estrangulada ou esganada, e aí, então, vai ser uma morte que a asfixia... Ele teve que fechar o nariz e a boca. Mas a gente ouve isso... Eu gosto desse assunto, tá? Então, assim, eu já ouvi várias vezes. Quando a pessoa ela vai ser esganada, estrangulada, ou ela está sendo asfixiada, a pessoa, obviamente, ela está viva. Sim. E ela ela reage.
Seu filho tem algum arranhão, alguma marca, foi visto isso, porque assim, a pessoa tem ela não fica inerte, né? Tá viva. Sim. E o desespero desse momento Sim. é natural. Sim. O seu filho tem algum arranhão, alguma marca, alguma coisa que prova? Não tem meio arranhão. Os 2 exames de corpo de delito do Lucas comprovam que ele não tem um arranhão em lugar algum do corpo. A ex-mulher até fala que viu um arranhão no rosto, né, e no punho dele. Então, nós temos imagem, a fotografia dele sendo preso. Então, tem aquela imagem de frente, de perfil, de um lado, de outro. Cadê o arranhão que ela viu? Não, melhor ainda, professora. Na própria imagem do Lucas, no elevador, eu fiz a parte de aumento da imagem, não tem nada disso. E as imagens são boas. Sim. Sem perda de pixel ali, totalmente ali clara. Isso foi verificado também. Possibilita, as câmeras estão lá. É só olhar, fazer análise lá que as câmeras, você consegue puxar o braço, tudo. E não tem nada disso também, né? Continuando. Aí os peritos, os legistas, eles botam o termo, provavelmente, então, oclusão de narina e boca. Mas mesmo assim, o nariz dela tem que estar... Com o uso do travesseiro que a concunhada viu. Pasme, essa concunhada, ela não foi investigada, ela não foi levada sequer para fazer exame de corpo de delito, nem seu celular foi apreendido. Simplesmente ela passou ilesa ali. Era uma pessoa que ficou lá. 1h30. 1h30. Aqui, esse ponto aqui, né, professora? Aqui, ó, tá marcado aqui, ó. Embora não tenha sido verificado lesões genitais. Sim. Eu vou chegar lá. Então, eles usam termos como provavelmente, pode ter sido, indica, sugere. Por quê? Porque para você matar por asfixia, oclusão, narina oral, você tem que fazer muita força. Não, e a pessoa ela vai reagir, com o uso de um travesseiro, uma almofada, seja lá o que, com a própria mão, seja lá, e a pessoa vai reagir. Lucas tem 2 braços, vamos dizer que ele tivesse apertado aqui e tivesse colocado aqui, e com um travesseiro ou com a própria mão, aí tivesse segurado um lado da moça com a outra mão. Isso olha quantos dias sem sono, eu pensando, imaginando essa cena. E ele sabendo que suas filhas estavam lá. E sabendo que as filhas estavam lá. E aí, a outra mão da jovem, vamos dizer que ele segurasse aqui, a outra mão da jovem e as pernas estavam livres. Ela podia ter arranhado, chutado, ter mordido o nariz, ter arrancado uma orelha, seja lá o que for. 0. Lucas não tem uma marca. Meia marca. Volta lá, Lucas. Então, assim, ó, todos que estão nos assistindo, começa a pegar todos os pontos, as falhas, né? Então, assim, o que poderia colocar o Lucas na cena não tem essa materialidade. Existe um clamor midiático, né? Totalmente tendencioso que vê a condenação do Lucas. Mas o que estamos falando estão pautados dentro do processo, né, professora? Sim, eu não arredo o pé do processo. É aqui, com base nisso tudo. Eu vou fazer essas perguntas só no final. Dá a impressão que não tem interesse em saber se por acaso alguém cometeu isso, se ela realmente foi agredida, quem cometeu? Porque o Lucas está fora. Entendeu? Tanto a moça está ainda... E por que essa insistência, então, da família falar tanto do que o Lucas é o culpado? Eu acho que não querem descobrir que houve uma relação extraconjugal, ou que tinha uma relação entre ambos, ou então, pelo simples fato de... Para o Lucas, para eles, na minha opinião, para o Lucas, seria mais vantajoso acusar o Lucas, porque tem outras vantagens embutidas, tem outros processos correndo por fora, um processo de divórcio. Então, para eles é mais vantajoso do que vou acusar o ex-marido, que foi logo ventilado isso, o viúvo, né? E o viúvo?
O viúvo aparece pouco, né, no processo. Assim, o Onde ele viúvo aparece estava. pouco, não quer saber quem matou realmente a esposa. É. A irmã também não quer saber se o marido é ou não é. Por que que o viúvo não está encabeçando esse processo todo, né? Um ano e meio depois, ele foi acusado e foi comprovado e foi condenado a ter estuprado uma sobrinha Exatamente. menor, filha do irmão dele. E foi encontrado o sêmen do marido. Não sei porque corre em segredo de justiça esse processo. Isso, então. Esse processo, mas sei que ele foi condenado a 1 ano, ou desculpe, a 14 anos e meio, salvo engano. Isso. E ele ficou preso talvez 6 meses e já está solto há muito tempo. Não ficou. Tem imagens do marido dela em algum momento? Ele diz que estava num churrasco, né? Mas só foi comprovadamente um álibi, porque aí não apresentou álibi nenhum, só fez dizer. Mas um álibi só apareceu no júri, 4 anos e meio depois, uma prima que foi chamada como testemunha, e ela diz que ele estava nesse churrasco, né? Então, só depois de 4 anos e meio. Ele já tinha sido condenado, já estava solto. Então, assim, dá uma impressão nítida que não tem interesse, que querem condenar o Lucas e não tem interesse em saber se houve realmente alguma coisa. E o que eu acho que não houve, Camila, porque, olha, eles, bem aí embaixo diz, embora não tenham sido verificadas lesões genitais compatíveis com ato sexual, o que quer dizer isso? Não teve ato sexual. E como que uma pessoa é acusada por estupro se não tem ato sem sexual? o ato sexual. Aí diz que a presença de espermatozoide e sêmen no conteúdo vaginal indica que houve conjunção carnal recente. O sêmen e espermatozoide, eles ficam pela literatura, tudo isso eu estudei, fica pela literatura, eu já estou ficando até quase perita. A professora é uma perita. Mas ela fez, a professora fez direito. Fiz direito. É uma colega, uma cientista das leis sociais. Isso aí. Tive que fazer direito, Aí... Fala que fica 96 horas. Eu vou falar algo aqui. Horas. E o meu trabalho foi feito muito com a técnica dela. Né, professora? A gente fizemos junto. E por que isso, Ricardo? Não, tá. Vamos embora. Olha os detalhes do dia. Aí ele foi começando a enxergar realmente coisa que tinha passado às vezes batida. Aí ele disse, não, realmente, é isso. Aí ele confirmou no processo. A gente tem uma dupla aqui. Ele confirmou no processo. Isso, é uma dupla. Nós temos uma estagiária de perito. Sou estagiária de perito. E aí, nesse caso, eu conversando até com o desembargador relator, ele dizendo assim, e a senhora acha que não houve estupro? Eu digo, desembargador, não sou eu que estou dizendo. É o laudo? É o próprio laudo de cadavérico. Exato. Aí ele disse, não, mas hoje em dia só pode, até olhar já se considera estupro. Mas nesse caso, teria que ter o ato sexual, porque encontraram o sêmen lá. Exato. Entendeu? Como é que esse sêmen chegou na parte só na cavidade interna vaginal? Mas encontraram tanto dele quanto do marido. Do marido. Do marido. Do marido. É. Exatamente. Então ela teve relação sexual. Na mesma semana. Na mesma semana. Isso. Tanto com o marido dela. Sim. A mesma semana não, a gente tá falando de 3 dias, né? Então, assim, 96 horas. No máximo, ainda detecta, né? Então deve ter sido sexta, o outro no sábado. O marido... Ou domingo, enfim, são 96 horas. Não, no domingo não, porque domingo foi o dia dos fatos. Então, até sábado, e o marido diz que teve relação no sábado. Então, do Lucas provavelmente foi aí, anterior. olha só, nesse ponto, não teve nenhum ato, então não poderia ter sido morta oriunda de um estupro. Aconteceu estupro, aí a pessoa ter tirado a vida dela. Então, só nesse ponto, já tiraria o Lucas da cena do crime. Sim. Fora outros elementos, né, professora? Sim. Então, só analisar tecnicamente, processualmente uma prova. Não foi balizado nada, né? Não foi balizado nada. Colocaram que a gente não sabe por que tanto ódio, tanta coisa contra o Lucas.
E a gente lutou, não foi só eu com o perito, foram outros assistentes E técnicos. enquanto isso, faz 9 anos que ele está preso. Sim. É como se... Como estuprador ainda, né? Isso, como se a Justiça do Maranhão não tivesse interesse em desvendar. Eu percebo isso claramente. Né? É ele... Como que... Sabe por quê? Se rastrear essas provas do jeito que nós estamos apontando, vai trazer a dúvida. E não vai ter elementos probatórios que fala assim, é o Lucas. Mas aí eu não tem Né, nem mais professora? dúvida. Aí é só uma questão de saber o porquê descobrir o porquê e quem estão escondendo, porque aí tá muito claro. Então, não teve o direito do contraditório, o direito da ampla defesa. Não deixou o Lucas fazer a defesa, que são esses pontos. O que está sendo imputado tem que ser discutido. O que o Lucas fala? Tudo detalhado. Ele sempre negou. Sempre negou. Até nesse dia que eles tiraram o Lucas na madrugada para uma reinquirição, ele nega. Se você lê a reinquirição, eles ficaram com quase 10 horas com o Lucas lá, umas 8 horas com o Lucas, 2 folhas e meia de papel. Eu tenho em outro processo, um depoimento do Lucas, ele passou 7 horas falando, só 7 horas. São quase mais de 80 folhas. Eu pedi para fazer a transcrição, porque eu levo para ele não tem acesso a áudio, mas eu faço a transcrição para ele ler e tudo. O que ele disse? Foram quase 80 folhas. Como é que 8 horas fica 2 folhas e meia? É assim um serviço vagabundo. É um serviço pobre. Eu acho que é subestimar a capacidade do ser humano. A Entendeu? Inteligência do ser humano ela está totalmente subjugada aí, totalmente. Aí, voltando lá para baixo, Lucas, por favor. Coincidentemente é Lucas. O delegado, ele formula alguns quesitos para os legistas responderem. Aí, o item B, aí ele bota assim, o corpo da vítima apresenta sinais de violência física que evidenciam crueldade, tortura ou brutalidade contra o corpo, com grande número de lesões externas e mutilação. Olha o que os legistas responderam. Não. Então, aquela defesa que dizem que a moça sofreu, que ela sofreu, que ela se lutou muito. Isso a irmã fala, isso se eu não me engano, nas reportagens, porque depois foi um verdadeiro massacre midiático. O secretário de segurança à época deu uma coletiva de imprensa e ele fala 2 coisas. Aliás, 3. Para um repórter, ele diz que ela foi estrangulada. Na outra reportagem, ele diz que ela foi esganada e que a gente já viu aqui que o exame foi taxativo, nem estrangulamento, porque não tem lesão cervical. Exatamente. E depois ele diz que ela lutou muito para se defender. Mas ele não tem um arranhão. As marcas. Ele não tem arranhão. Ela não tem. Nem o corpo dela tem essa brutalidade aqui. E você fez isso também, né? Você pegou uma foto no elevador para que pediram, né? Exatamente. Para ampliar, para que o legista pudesse ter mais detalhes sobre a imagem, né? Nós contratamos um perito, um legista da USP de Ribeirão Preto, doutor Marco Aurélio, e a doutora Ana Paula Veloso, para eles analisarem o processo aqui do Lucas. Então, eles se debruçaram, ela se deteve no estupro e ele se deteve na morte, né? Então, ele quando viu aqui essa imagem... Essa volta lá, do elevador mesmo. Não, acho que é essa aqui. Do elevador. Não, essa aqui. Do laudo, isso. E que aparece isso, essa imagem aí. Olha que interessante, Camila. Do pescoço até abaixo do joelho, você não tem um arranhão na moça. Um arranhão. Esse retângulo aí fui eu que coloquei. Mas
exatamente para mostrar que não teve. Tem no nariz, olha lá. Então, quando o nosso doutor Marco Aurélio pegou esse processo, aí ele pediu para o Ricardo, aquela imagem lá do elevador, dá para você aproximar o rosto da jovem? Aí o Ricardo prontamente atendeu e puxou a imagem do rosto. Para ele queria ver o detalhe do nariz. Quando ela estava descendo o elevador, o Lucas já estava fora do condomínio, né? Então, ele queria ver se tinha alguma marca no nariz. Zero. Não tinha marca alguma no nariz. Então, a pessoa ela foi brutalmente, como eles falam, né? Assassinada, mas ela não tem uma marca. Sim. Volta o laudo aqui, meu lá. Olha só que interessante. Pelo software que nós temos aí, nós colocamos filtros que é possível ver qualquer tipo de mancha de sangue ou ferimento. Quer ver, ó? Aí, pode descer, por gentileza. Vai mais. Aí, ó o filtro. Ali também ia ajudar a verificar esses pontos, né, professora? Outros elementos. Pode que tem mais outra imagem dessa daí. Olha lá. Nós trouxemos técnica de fora, né? Que até os nossos alunos aqui são professores meus da Polícia Federal, onde tem minha formação, que nós auxiliamos. O gráfico ali, ó. Ali tudo método forense mesmo, que não tem nada de alteração. E nada foi contestado nosso, né, professora? Nenhum parecer meu foi contestado. Fui em plenário, sustentei e acompanhei as 3. E demonstramos tudo isso aí. Fomos ouvidos? Não. Porque o júri é júri popular. São leigos que vão julgar. Entendeu? Mas eu também sou leiga e eu estou entendendo. Sim. Eu sou leiga. Aqui os meus amigos, meus colegas aqui, estudantes, vocês estão entendendo? Nós somos leigos. Mas eu ainda não estou conseguindo entender. Nós questionamos. Ricardo tá rindo, mas é que eu ainda não estou conseguindo entender, porque para mim tá muito óbvio. Nós questionamos até a lista de jurados, né? Na primeira lista que foi apresentado de 1.200 nomes, que sequer tinham as profissões. Nossos advogados entraram com o recurso, o tribunal foi sensível, pediu para o juiz voltar e apresentar a lista de jurados. Aí voltou, ele botou funcionários públicos. Precisa a profissão. Eu sou funcionária pública, eu era funcionária pública, professora da universidade. Aí tem funcionário que é da Polícia Federal. Cada um tem o seu cargo ali. Mas é um engenheiro, é um médico, é uma enfermeira, né? Não, nada disso. E aí eles voltou pela 3ª vez para dizer, aí eles, mas aqui nós temos isso, imagem do juiz dizendo, mas aqui no Maranhão eu sempre fiz assim. Quer dizer, então, quantas pessoas então estão ali? Tá errado isso? Quantas pessoas estão ali precisando então de justiça? Isso, exatamente. Tem que trazer o pessoal do povo mesmo ali. E tem que ser da gama por exemplo, não só funcionários públicos, tem que ser o pessoal, o comerciário, o empresário, o servente, o júri popular, o pedreiro, seja lá o que for. Entendeu? Que tem uma gama da sociedade. Uma variedade, né? Com tudo isso acontecendo, existiu um processo ali, existiu realmente você pedir para sua nora sair da residência dela, logo após o acontecido, para você tirar eles da casa dela. Existiu isso? Não. Depois de quase um ano, porque tem uma lei, primeiro, eles moram num apartamento que Lucas, ainda solteiro, pediu para... solteiro, ele sempre quis morar sozinho, porque queria levar namoradas e que eu nunca permiti isso na minha casa, né? Porque eu tenho 2 filhos mais velhos e tenho um temporão de quase 10 anos de idade. Então, assim, eu acho que eu sempre fui uma mãe atenta. E aí, se eu deixasse os 2 mais velhos levarem namoradas para casa, o pequenininho ia dizer, eu também quero. Você tem 3 filhos homens? 3 homens. Eu também. Não quero saber esse negócio de namorada, não. Isso. Hoje eu vejo que eu estou certa. Até tem uma amiga que ela fez isso.
Ela deixou os filhos levarem, e aí ela se arrepende muito, porque às vezes ela tomava café, e aí saía uma moça do quarto, oi tia, bom dia, ela nunca tinha visto a moça. Eu já ia falar, oi, então, é Jéssica? Não, é Renata. Ah, desculpa, aqui onde era a Jéssica. Eu já não ia gostar disso, não. Então, assim, eu fui sábia, porque eu fiquei com receio, eu digo, o pequenininho vai querer fazer a mesma coisa, e de repente ele acaba engravidando. Graças a Deus, ele hoje tem 35 anos, mas ainda nem é pai, e ele diz isso, ele agradece muito, mamãe, tu foste sábia. Eu digo, eu estava ali protegendo. Esse que mora nos Estados Unidos, né? Isso, eu tenho um filho que mora em Boston, mas caçula. Então não houve esse despejo logo em seguida? Não, o que houve, quando Lucas pediu esse apartamento, aí o meu marido, mas meu filho, você mora aqui com a gente, sem custo nenhum e tudo. Não, mamãe, eu quero e tudo. Meu marido é construtor, e foi uma época que ele estava, o Brasil todo passou por uma dificuldade com aquele problema em qual estava construindo no Brasil todo, e com custo barato, porque eles compravam, por exemplo, elevadores, que são coisas caras dentro de uma obra, eles compravam obras do Brasil todo, então eles tinham poder de barganha. É diferente do construtor que constrói 3, 4 prédios na sua cidade somente. Então, os preços eram bem diferentes. E aí, não foi diferente com a empresa do meu marido, e ele foi também muito sábio. O que ele fez? Ele construiu o prédio, tinha vendido algumas unidades, e ele bancou a parte comum e entregou os apartamentos que eles tinham vendido. Os outros ficou fechado. Como até hoje ainda tem uma unidade que é nossa lá, que está fechada. Mas está cru dentro, ele não teve o custo do desembolso. Então, Lucas pediu, então eu quero esse apartamento. Aí ele disse, mas não está pronto, e você reforma, né? Isso, vai fazer a reforma, e você tem o custo do condomínio, você tem o custo dos encargos do prédio. Aí ele fez, meu marido, tudo ele anota. Então ele fez um contrato de comodato com o Lucas. Ninguém acredita isso. Todo mundo diz, é um contrato de gaveta. Não. Ele fez um contrato de comodato, e que eles assinaram. E isso foi para o processo, ainda bem que ele é desse jeito. Para ter uma ideia, aquele meu filho pequenininho, ele foi fazer um intercâmbio, e ele pediu para tirar o aparelho do dente. Aí meu marido disse assim, você quer tirar o aparelho? Você pode fazer os ajustes lá. Não, eu quero, porque eu quero ir sem o aparelho. Ele, tudo bem, então assina aqui um contrato. Aí, até isso ele fez. O dentista tem o contrato, que ele ia tirar o aparelho, e que ele se responsabilizava. Se tiver algum dano, ele vai custear. E realmente aconteceu isso. Quando depois ele voltou, mais tarde ele precisou, ele mesmo pagou o custo de voltar o aparelho dentro dele. Então, isso daí era uma prática da família, não era que você mandou embora do apartamento. Tinha uma disciplina ali. Aí existe uma lei que você tem que requisitar. Como aconteceu isso, a gente tinha que requisitar aquele apartamento que não é nem é nosso, não é pessoa física, é da empresa. Isso. O Célio, como administrador da empresa, ele pode ser penalizado, ele não pode me dar, eu sou sócia dele, ele não pode me dar um apartamento. Se você fosse, ele não pode lhe dar um apartamento, Camila. Ele pode... Aí o que ele fez? É porque o jurídico não se mistura com o físico. Jurídico é jurídico, civil físico é exatamente. Aí o que ele fez? Ele tinha que resguardar aquele patrimônio que é da empresa. Então, menos de 1 ano e 1 dia, ele tem que entrar na justiça requisitando que existe que eles chamam de um pedido de reintegração de posse, senão ele perde o direito. E aí foi o que nós fizemos. Pedimos uma reintegração de posse. Agora, despejo, como está sendo ventilado aí, não existe esse processo de despejo. Teve também a história de que o Lucas tinha escondido a roupa dele, a roupa do dia, lá no último andar, que era um lugar que estava fechado. Como você já disse, tem vários fechados, então... Não, só tem um. Eu cheguei nesse apartamento. E aí acharam realmente essa roupa dele, eu vou fazer assim, senão o Lucas vai mandar eu parar, porque eu tô com a mão na frente.
Existe essa roupa estava escondida realmente nesse local? Perguntam várias vezes. Lucas foi preso naquela mesma noite, né? No dia 13. Então perguntaram para ele: cadê as roupas que você estava usando? Aí ele disse: eu deixei na área de serviço do apartamento que eu moro. Aí ele disse: eu posso ir lá com você? Ele disse: não. Aí ele deu a chave da casa e deu a chave do carro dele. Depois vai lá que você vai encontrar. Eles, para não entrar sozinho, ligaram para a ex-mulher. Olha, eu preciso entrar lá e tudo, a senhora me acompanha? Então ela chegou antes. E aí depois eles chegaram. Não se sabe o que houve, as roupas não estavam na área de serviço. E o delegado, Daniel Brandão, tem um depoimento dele, o delegado Daniel Brandão, que acompanhou lá com agentes, com advogados. E ele procurou no apartamento que Lucas indicou, procurou no prédio todo, na lixeira do prédio, aí foi nesse apartamento. Não sei se esse delegado, ele teve que arrombar o prédio, o apartamento. Porque ele não comenta isso. Mas esse apartamento sempre vivia fechado, e a chave fica no nosso escritório. Né? É uma cobertura que pertence à empresa também. E aí, ele diz no depoimento dele que foi por 2 vezes nesse apartamento, que não tem nada, é cru, como eu falei, que os demais estavam, e ele não achou nada. Só foram achar essas roupas na quinta-feira, quer dizer, foi no dia... No domingo, segunda, terça, quarta, quinta-feira, 4 dias após. Mas tem imagens que ela entregou no dia 16, as roupas, mas ela... Não, nós temos... Aí eles foram dia 16, chamados, tem imagens da irmã com um primo e uma secretária, ela vai, a secretária pega um saco de lixo preto, vazio, na hora, sobe com eles no elevador, aí desce no 10º andar, aí em vez de que o 10º andar era o andar que o Lucas morava, em vez de descer para... Eles, a princípio, eles fazem que vão para a porta social, mas aí eles decidem ir pela porta para cá, é onde tem a área de serviço e onde tem as escadas, né? Aí depois nós temos imagem, isso tudo dia 16. Temos imagens da ex-mulher já chegando com advogados, chegando com peritos, com delegados e tudo, já vão para a cobertura. Eu digo peritos porque tem uns que tem com câmera aqui no pescoço, subiram. Aí depois eles descem com um saco preto, aí aparentemente com volume dentro. Não se tem, eles, mesmo com câmera fotográfica, não bateram uma imagem. Isso dia 16. Aí, o que é estranho é porque existe um processo, um documento, lá no começo, folha 55, onde diz assim, que dia 17, um dia depois, dia 17, chegou a ex-mulher para entregar as roupas do Lucas e um aparelho celular pertencente à irmã. Quer dizer, o aparelho pertencente à irmã só foi entregue às autoridades policiais 4 dias após a sua morte. Entendeu? O que é muito estranho. E as roupas estavam aonde? Elas falaram? Pelo menos? Na cobertura. Disseram que tinham achado na cobertura. Aí chamaram. Escondido, né? Sim, disse que escondido, né? Mas só que nós temos imagem. Eu não posso dizer que eu entreguei dia 17 se eu tenho imagem que comprova que foi dia 16 que acharam. Um dia antes. Isso. Aí, e aqui, todo documento, ele diz, ele tem aqui projeto... Vou mostrar aqui pro... Projeto Sigo. Aqui eu não posso coisar, porque tem o nome Não, dela. eu mostro ali, aí você consegue ler? Assim?
consegue ver aí? Não. Não? Não. Então, Bom, no rodapé de cada documento impresso, ele sai aqui a hora que o documento nasceu, dia 17, às 15h23. Aí a pessoa assina, né? Vai lá e assina. Então, esse documento aqui foi impresso, aparece aqui o delegado assinando, recebendo esse material, aparece a exibidora assinando esse material, não tem testemunhas. Dia 17/11/2016. Às 15h23. Isso é importante esse horário. Então, assim, esse documento nasce para tanto o delegado, as pessoas assinarem, né? Dia 17. Só que nós temos imagem no dia 17, a ex-mulher vai na empresa do Lucas pegar o computador e alguns documentos. Ela fala isso até numa entrevista no Beto Ribeiro. E ela vai pegar, diz que o computador, porque ela não sabia, quer dizer, estranho. Antes da missa de 7º dia da irmã, você já está preocupada, diz ela, porque ela queria saber o que tem, porque ela não sabia o que tinha, né, de patrimônio, Aí ela vai com um primo na empresa do Lucas, que funciona no mesmo prédio que a nossa. O dele é no 4º andar, a nossa é no 9º. E aí, para tirar o computador. Por que é a ex-mulher que vai tirar o computador? Por que não é a polícia que vai tirar? Entendeu? por que não é a polícia, Ricardo? Não se sabe. Por que não é a polícia, Ricardo? Porque a polícia talvez não. Talvez estava na missa do 7º dia que a mulher não estava. Não, a missa do 7º dia foi só depois. Aí pasme, veja aqui o horário. É dia 17, no dia da entrega das roupas, chegou lá às 15h12. Tá aqui, ela entrando com o primo, né? Aí, continuando, dia 17, às 15h36, a entrega das roupas foi às 15h23. E às 15h36? Às 15h36, ela ainda estava dentro da sala, pegando o computador. Como ela... Gente... A empresa fica num bairro e a delegacia aqui fica em outro completamente diferente. Não dá tempo. Exatamente. Entendeu? Não dá tempo. Então, assim... E não tem justificativa também? Não tem justificativa, não tem... Fica sem resposta, a gente pergunta. A polícia não sabe, ela não fala e... Não foi apurado nada desses pontos que nós apresentamos, né, professora? Sim. Aí, com as imagens que nós temos da secretária subindo do dia 16, nós pedimos, quando o meu marido soube que acharam as roupas, nós soubemos pela mídia, acharam as roupas dentro do apartamento de cobertura da família, e aí meu marido chegou para a secretária da gente e disse, a chave da cobertura de São Juan está onde? Ela está aqui, doutor Célio. Ele me deu aí. Aí ela deu, aí ele foi lá. Quando ele foi lá, que tentou abrir, a porta abriu, sozinha. E aí ele filmou, e depois filmou isso na área de serviço. Aí ele filmou a área, a porta principal fechada. E aí ele chamou o síndico, e o síndico já subiu com o síndico à época, e ele já subiu com o administrador. E aí detectaram. Ele disse, olha, Célio, é bom fazer um BO. E aí o Célio pediu para ele, para o administrador, dá para você me conseguir as imagens daqui, porque na área de serviço não tem câmera, só tinha na entrada social. Dá para você conseguir as imagens de quem entrou e quem saiu? Aí ele fez mais, pediu desde o dia 13, porque Lucas saiu do condomínio da jovem falecida e não voltou para casa. E aí ele pediu, inclusive, desde esse dia. Então, Camila, foram 5 dias.
Eram 8 câmeras, 24 horas por dia. Imagine a quantidade de horas que nós tivemos que olhar, revisar e tudo. Então, assim, foi muito enriquecedor para a gente, né? Porque nós vimos no dia 13, Lucas voltando para casa e tem imagem dele, ele passa exatamente 9 minutos, ele chega em casa, tira a roupa e já sai com um calção de banho e uma toalha. Então ele aperta, ele foi para a sauna fazer a barba. Típico de quem acabou de estuprar uma pessoa. Pois é, atitude incompatível. É típico, né? Eu estuprei uma pessoa, a irmã da minha esposa, e aí eu vou pegar uma sauna. Sim. Né? Já que eu estuprei e matei, por que não pegar uma sauna? Sim. Eu acho que é super normal. É estranho. E aí, quando ele entra, o elevador, ele é de aço inox, funcionou como um espelho. Quando ele entra, a gente vê a imagem, ele estava sem camisa, a gente vê a imagem, ele vira para poder apertar. O Ricardo pegou essas imagens. Aí, ele desce para o andar térreo, aí ele vira, a gente vê as costas, zero de qualquer marca, né? De qualquer marca. Aí ele passa pouco tempo, sobe de novo, né? Quer dizer, e as roupas que 9 E ele estava bem preocupado, aparentemente, então, de ser pego, né? Porque quem acabou de cometer um crime, ele estava bem preocupado. Sim, pois é. Ricardo, você como profissional, vê seu trabalho, você vê, saber de tudo isso, estar dentro de tudo isso, e você vê a justiça ignorando todos os fatos. Qual é a sensação de um profissional que está nesse papel e não... Que de fato não existe justiça, né? Existem interesses, na verdade, de outrem, né? No caso aqui, porque se houvesse o interesse de se apurar todos os fatos, Sim. apontamos aqui inúmeros pontos que tinha que ser analisado pontualmente para descartar qualquer possibilidade de ser ou não ser. Pegaram uma opinião, testemunhas, imputações, deram como verdadeiro, o resto se esqueceu. Então, assim, o direito do Lucas e da família dele totalmente foram cerceados. Para você, professora, na sua opinião, o peso da família Sarney, o nome, o sobrenome, de ser um ex-presidente, você acha que é isso que pesa aí? Por isso que a justiça nem se cegou, na realidade ela não foi nem feita, né? Não passou. Com toda certeza, eles têm uma influência muito grande. Eu digo que no primeiro momento foi o peso da mídia. Isso. O estado do Maranhão todo foi brindado na segunda-feira de manhã com o telejornal, com Lucas descendo as escadas. Então ali foi e corte, só aquele trechinho que Lucas desce a escada. E a concunhada que subiu? Cadê? Porque para a mídia foi muito vantajoso fazer isso. Isso foi divulgado para o Maranhão todo. Então foi. Acho que o país todo. Não, fora do país também. Sim. Então, mas ali onde estava sendo julgado era a intenção deles, né? Então, assim, o clamor midiático para eles falou assim: não vamos colocar nada que possa ajudar o rapaz. Então, vamos pegar esse ponto aqui. E ali continuaram. E o próprio judiciário não atendeu. Então, assim, a questão da mídia que acabou com o Lucas, porque ele não tem provas. Estamos falando aqui, tá aqui, ó. Isso porque a gente não tá falando tudo, né? Exatamente, sim. Estamos pontuando aqui. Só acessar o processo. Né, professora? As fotografias. Eu mostrei aqui o laudo do exame cadavérico. Procedimento, protocolo bater fotos. Você acha, Camila, um corpo de uma sobrinha neta de um ex-presidente da República, primeiro, vai na madrugada, que não é horário, não é adequado. O horário é que se faça à luz do dia. Se faz numa madrugada, quando o corpo vai ter que viajar, um Tancredo Neves, um Ayrton Senna. Mas não era o caso, já estava morta. Então, esperava a luz do dia. Não, foi feito na madrugada, 1 e pouco da manhã. E não se bate uma foto. Não tem o registro, né? Essas fotos, eu tenho quase certeza,
quase não. Existe aqui um documento que o delegado tem que se explicar, porque ele, no dia 16, ele manda, ele diz assim, encartar nos autos. Que dia é? Olha que interessante, Camila. Ele assina isso no dia 16, no dia que as roupas foram entregues. Que ele estava de posse das roupas. Dia 16, não foi dia 17. Então, dia 16, o delegado aqui, Leonardo do Nascimento Diniz, ele diz assim, página 32 do processo, lá no comecinho do processo, ele diz assim, encartar nos autos de apreensão peças de roupas encontradas em um saco plástico de cor preta. Lembra que a secretária estava com saco de cor vazio, e depois o saco, coincidentemente preto, veio com o volume, no apartamento San Juan Península, nessa capital, e ofício encaminhando as vestimentas para exames periciais. As roupas do Lucas foram encaminhadas para exames periciais. A da jovem não foram. Olha que disparate. Exato. Que perícia é essa? Cadê o princípio para fazer da toda... imparcialidade, vários princípios aí foram... Você teve medo? Medo? Não, eu não... Insegura em algum momento? Hoje eu tenho receio. De retaliações. Eu tenho receio. Entendeu? Na época, não. Hoje... Não. Hoje eu estou vendo o volume onde eu estou me metendo, que isso aqui... É uma coisa que, na minha opinião, o próprio Estado tem responsabilidade. Exato. Com certeza. Entendeu? Então, hoje eu tenho receio. Né? Mesmo assim... Mas eu não posso, mesmo com todo o receio, eu não posso deixar... Não tá só, né? Estamos com a professora, todo momento que precisar. Então, aparentemente de longe, a gente de São Paulo, mas estamos ali para dar todo o respaldo, todo momento que precisar, né? É interessante que a gente fez amizade, né? Assim, os legistas que nós contratamos também, os profissionais que eles são tão assim absurdo esse processo que eles ficaram com a gente. O que a senhora precisar, pode contar comigo. Volto lá no Maranhão. Suas netas? Há 5 anos que eu não vejo. Nós passamos, logo que aconteceu, nós passamos. Lembra que eu fui buscar na madrugada, na noite, né? Aí elas passaram a noite comigo. Aí depois desse dia, nós passamos 1 ano e 2 meses sem vê-las. O Lucas sempre foi um pai muito presente. Isso não sou eu que digo, não, nem que eu observava. A própria ex-mulher diz que ele era um excelente pai. Por isso que ele estuprou com elas lá. Pois é. Excelente pai e um bom marido. Ela diz isso, tem vários depoimentos dela que ela afirma isso. Então, um excelente pai, eu só tenho filhos homens, então eu dizia, imagine, eu sempre fui muito cuidadosa com os filhos, sim, e muito atenta, e eu dizia, imagine se eu tivesse uma filha, aí eu dizia muito para ela, eu queria ser minha filha. Aí o Lucas teve filhas e eu via como ele procedia com as filhas dele. Aí eu disse, não, eu não quero ser minha filha não, eu queria ser filha, era do Lucas. Porque ele era muito cuidadoso. Então há 5 anos você não... Aí depois de 1 ano e meio, quer dizer, eu imagino o que essas meninas passaram, porque foram arrancadas o pai e a família paterna toda. E passamos 1 ano e 2 meses sem vê-las. Mas... até nós conversamos antes, né? Um pouquinho antes, brevemente, o quão vocês carregam e são punidos, né? Vamos dizer que se ele tivesse feito, que prova que não tem nem como, não tem nem possibilidade disso ter acontecido, mas vamos dizer que que não tivesse todas essas provas, não tivesse todos esses dados. Mas você é avó, você não pode ser penalizada pelo crime do outro, por mais que seja seu filho, você é avó. No direito tem um ditado que diz, a pena não pode passar do apenado, ela não pode ser transferida para outra pessoa, né? Então se houvesse... Quantos anos suas netas estão hoje? Elas na época tinham 8 e 11, eram crianças. Então, hoje elas têm 17 e 20, vai fazer 21 anos. E elas nunca também
Tentaram Não, contato? eu mando sempre mensagem. Quando eu vi que a justiça, que existe no outro processo paralelo, eles me deram para os avós visitas avoendas, né? Então elas ficaram, aí começaram a ter contato conosco. Mas assim, eles deram um final de semana, pegava no sábado e devolvia no domingo. E 15 dias depois era só um sábado. E almoçava e depois devolvia. Mesmo assim, com pouco tempo, mas eu preservava era a qualidade, né, do tempo. Então, tentei fazer o máximo, fazia programação para a gente ter uma boa qualidade de tempo juntas. E aí eu ia buscar, muitas vezes, eu já sabia, eu ia lá no prédio e eu dizia, olha, o Álvaro é o porteiro que sempre me atendia. Eu nunca vou esquecer o rosto desse porteiro, até me emociona um pouco. Quando ele olhava para mim, eu sabia se elas iam ou não. Entendeu? Aí eu dizia, oi, Álvaro, liga aí para as meninas que eu já estou aqui embaixo. Aí ele dizia assim, dona Eliane, elas estão dizendo aqui que vão ter prova, não pode ir. Ou então era o aniversário da melhor amiga, ou era o aniversário da outra avó. Então, eu digo, então, no outro final de semana eu pego, né? E aí, eu nunca me esqueço do rosto desse porteiro. Ele se lembra perfeitamente do que eu passei. Sentia a dor da senhora, sim, né, professora? Ele quando olhava para mim já era com tristeza. Mas assim, de qualquer maneira, os poucos momentos o que elas podiam ir, pronto, eu fazia uma programação e tudo. Aí eu vi que no outro processo paralelo, a dificuldade de darem direito à visita das filhas ao pai. Então, o que eu fiz? Eu digo, eu preciso, porque um pai do quilate do Lucas não pode simplesmente desaparecer da vida dessas meninas. Ele é pai e paga uma pensão. Então, ele não só tem o direito de pagar, ele tem o direito à visita também. Não é só o dever de pagar, é o direito da visita. E isso eu militei em sala de aula há 43 anos. Um professor, ele desenvolve a psicologia, apesar de eu nunca ter frequentado um curso de psicologia, mas a gente desenvolve a psicologia. Você com 70, 80 alunos lá e você sozinho aqui, você tem que ter o controle da sala de aula. Então, a gente desenvolve isso. E aí, eu digo, isso está errado. Eu tenho que ver, esse pai tem que, essas filhas estão sentindo falta desse pai. E o que eu fiz? Orientada por uma psicóloga, ela disse assim, faça a ponte. Bote uma caixinha. Crie uma caixinha em que o que elas quiserem mandar para o pai fica nessa caixinha. E o que ele quiser mandar, você bota na caixinha e fica lá na sua casa. E eu fiz isso. Fui com elas na livraria. Hoje nós vamos comprar a caixinha do papai. E essa caixinha vai ficar na casa da vovó. O que quiserem mandar para seu pai, bota na caixinha. E o que ele mandar, fica aqui na caixinha. Impressionante. Eu me impressionei muito da atitude da mais velha. Porque ela assim, era toda mocinha, sempre foi. E aí, uma das vezes que nós viemos da visita do Lucas, e aí era um dia que estava acumulado vários dias sem visita, eu digo, olha, então hoje, era uma sexta-feira, eu digo, então hoje eu vou pegar vocês. Aí fui. E quando chegamos em casa, ela correu para entrar e a porta estava fechada. E aí eu disse, vixe, disse meu marido, corre lá que eu acho que ela quer ir no banheiro. Que ele abriu a porta e aí eu entrei também. Não foi para o banheiro que ela foi. Ela foi para a caixinha. Olha, aquilo ali me doeu. Ela foi para a caixinha, ver o que tinha lá. Entendeu? E assim, foi muito enriquecedor. Foi um período curto, mas foi muito enriquecedor para mim. E o nível de cartas que foi trocada entre pai e filhas, entendeu? A menorzinha, ela dizia assim, oi pai,
Aqui é Tota, o nome dela. Eu nem vou falar o nome, mas chamo Tota, né? E aqui eu tô, sabe, pai, eu tô bem, não sei o quê, e eu sou o cupido da sala. Agora estou sendo o cupido da sala. E aí depois, olha, na outra carta, eu dei um selinho. Noutra carta que eu fiquei mais admirada ainda. Oi, pai, olha, na minha sala todo mundo ficou mocinha. Eu não sou mocinha ainda. Olhe o nível de intimidade que tinha um pai desse. Isso, Camila, faziam já 3 anos e meio que esse pai não via as filhas. Que elas não viam o pai, não tinham contato nem de carta. Essa ponte fui eu que criei. E aí, eu fiquei imaginando o grau de intimidade que esse pai tinha com essas filhas. Porque isso a gente conta com a mãe. Uma mãe. Né? E não para um pai que está sendo acusado de toda essa barbaridade. E 1 ano e meio sem ver. E 1 ano e meio sem ver. E nessas trocas, quando você ia buscar, você tinha algum contato com a mãe? A mãe das meninas? Não. Só isso, né? Elas desciam e eu levava. Depois elas Ela nunca chegou para conversar com a sogra dela? Falar, seu filho fez isso. Não. Nem de revolta, nem... Não, muito pouco nas audiências, e a gente se encontra porque tinha que ter. Hoje em dia tem até processo, porque eu que administro as redes sociais, né? Aí tem processos contra mim e eu sou até impedida de chegar perto. Então, por exemplo, nas audiências eu tenho que ficar online e não posso ficar perto, 200 metros, alguma coisa assim. Mas por que essa medida? Porque se sente ameaçada. Na realidade, eu acho que é mais para cumprir, porque tem uma lei foi criada estadual, que ela para atender essa lei, tem que ter uma medida protetiva. Entendeu? Então, foi criada essa medida protetiva. Uma senhora, contra uma jovem, qual é a que seria mais ameaçada? Senhora. Que teria, ou ela, eu tenho mais força, eu iria atacar. Se eu fosse atacar, eu sairia perdendo tranquilamente. Isso é fato. Entendeu? Então, é assim, e isso é a olhos vistos. O sistema de justiça do Maranhão, com toda certeza, está vendo isso. Entendeu? Eu agora estou expondo. Isso está acontecendo comigo, com uma mãe. Entendeu? E eles têm que ver isso. Entendeu? Uma das coisas que, assim, eu entendo, que eu converso com alguns advogados, e inclusive o Ricardo também tem uma opinião, um pouco divergente da minha, na questão de que a defesa não fala, né? Eu acho isso um erro. Na minha opinião, por mais que seja estratégica, de defesa, estratégia e tudo mais, na minha opinião, porque a pessoa está presa. No Brasil é complicado. Eu acho é a voz da pessoa que não pode se defender. Então, assim, eu na minha visão, mas a maioria dos advogados e do Ricardo também, é que a defesa não se... Né, Ricardo? Exatamente. Não é... Hoje já passa, se puxa aí, mais de 600 processos criminais que eu atuo tanto na parte de instrução e júri, né? E a gente vê que muitas das vezes, realmente, na hora a mídia entra, a defesa não consegue falar. Aí pega um assistente de acusação totalmente emocionados, né? Para tentar vedar o direito, né, da outra pessoa. É o que dá, né? Então, assim, a justiça, que eu vejo mesmo, ela é movida pela mídia. Ela não é movida pelo direito, pelos profissionais. E uma mídia bem mal... Tendenciosa. Tendenciosa. Criminosa, eu posso falar. Tem inúmeros casos que eu atuo, são criminosos, porque compactua com mentiras, né? O júri foi contaminado com aquela mídia. Até conhecer o perito o jurado, Ricardo, né? Óbvio, acho que todo mundo já ouviu falar, né, da história aí a gente não pode falar o nome, devido à lei, né? Eu ouvia, e na minha concepção, realmente, seu filho, ele era culpado, até conhecer
o Ricardo, e ele falar assim, sem dúvida alguma, e ainda assim se sentir ofendido se a opinião fosse contrária. Porque de fato, igual eu falei para você, Camila, o que nós estamos falando é provas. A gente não está falando de opinião, é provas. Perito. O que fez eu completamente mudar. E aí, números, por isso que eu acho que, às vezes, o não falar é um erro. Hoje eu tenho arrependimento. Porque, na realidade, olha, meu marido é empresário, nós tínhamos processo trabalhista, muito raro. E processo criminal nunca na vida, entendeu? Então a gente se deparou com isso aqui completamente leiga, tanto eu como o meu marido. E aí nós fomos atrás da defesa, né? E a defesa nos orientando, não, deixa para o júri. E a mídia vendendo um estuprador, vendendo um assassino. É isso que eu vejo. Mostrando imagem. Todo ano faziam passeatas na Avenida Litorânea, lá no Maranhão, lá em São Luís do Maranhão, entendeu? Passeatas, a família encabeçando lá. Então, isso foi até o júri, para vender aquela imagem. E aí, depois, para você reconstruir tudo isso, 9 anos seu filho está preso. Isso. E aí, o que aconteceu? Criou-se lá uma ONG, né, que não é o viúvo que encabeça, são os familiares, e com essa ONG estão tentando entrar na política através dessa ONG, através desse caso, usando o Lucas como garoto propaganda. Para mim isso é claro. Exatamente. Entendeu? Igual cada senhora, nós temos outros casos, porque a mídia, ela não tem elementos probatórios técnicos para acusar. Está tendo um processo, uma instrução, e se pega ali uma acusação tendenciosa e sai condenando, colocando em mídia, Instagram. Tem casos aí que eu estou atuando, que eu vejo a acusação expor a pessoa de tal forma que teria ter penalidade para isso. Para quem pode falar de algo técnico, tem que estar confirmado tecnicamente. Sim. Porque tudo existe um fato gerador. O que é fato gerador? Como aconteceu? Então, se chegou nisso, qual que é a culpa de um? Qual que é a culpa de outro? Não tem uma baliza, eles não conseguem balizar isso, né? Então a mídia para mim é criminosa, você entendeu? E deveria responder, né? Deveria responder, eu fui perito do Michel Temer, né? Eu fui um dos peritos do caso do Michel Temer em 2017, através do meu parecer pro Jornal da Folha, que ele não foi preso. Depois veio o Molina e depois veio a Polícia Federal, que um deles foi meu professor, dou aula com eles, confirmaram o meu laudo. A mídia me desqualificou de tudo que é maneira, colocou que era perito avaliador de imóveis. Suponhar que ele é bacharel em direito, professor de direito penal. E aí, que deu? Nada. É porque é mais fácil você falar mal da perícia do que você realmente, os advogados, assumir a sua postura de advogados e agir em prol do seu cliente. O conselho que eu deixo aqui para os advogados, que quando está no caso de conflito, tenha postura, tenha firmeza. Vamos supor, se você está numa audiência, tá? Você tem seu assistente técnico. Você vê que seu assistente técnico falou uma palavra que pode prejudicar pela pressão da acusação. Preste atenção. Fala assim, pela ordem, excelência. Exato. O senhor perito, o senhor falou que tem dolo ou tem culpa? É dolo mesmo? Pô, ele ia refletir. Muitas das vezes a pessoa, igual lá no júri nosso, né, professora? Meio que similar. Tem coisa que ia falar, falou. Doutor, é isso mesmo? Opa, por quê? A acusação tá ali para fazer? Te confundir. Exatamente. Eles estão ali para isso. Então, a parte de defesa tem que ter pulso firmes. Quando vocês têm perito, vocês são o administrador, você é o cuidador. Exatamente, é o que eu acho. É o que eu acho, não. É o que é o que tem que ser. Pô, e infelizmente a gente não. Eu não digo só no caso da professora, em inúmeros casos que eu atuo. Né? Eu vi o seu depoimento no caso aqui do Lucas Porto, e eu vi que eles tentaram ali falar alguma coisa do HD. Tá, eu vou colocar até no Instagram, dá pra gente falar tudo aqui. E ele tentou, e você até deu uma risada assim, aí ele viu que não ia conseguir, virou as costas e sentou. Exatamente. Se você não tem a postura de manter ali... Mas nesse momento, o doutor Ezequiel, ele viu que a acusação queria tentar me colocar em descrédito,
Aí ele falou, doutor, é isso? Aí eu dei aquela risada, aí eles ficaram quietos. Você levantou, deu uma risadinha, eu falei, mas que Então, absurdo. Tem que ter essa sincronia. Eu, assim, graças a Deus, com o doutor Ponzeto e com os outros advogados ali, conseguimos, né, trazer um trabalho. E não cabe a gente, né, professora? Foi a questão dos jurados, né? O júri leigo. São pessoas comuns da lei, que já estava contaminado pela mídia local. Não só isso, né? Eu vejo ali aqueles jurados, uma tendência. Quando eu vi a lista de jurado e a dificuldade que a gente era para pegar o processo para saber quais os jurados que já tinham atuado nessa vara aqui que não poderia mais repetir. Era uma dificuldade que a gente tinha com relação. Na verdade, estava tudo contaminado, né? Na minha visão leiga do que eu, entendeu? Do nosso bate-papo, aqui a gente não está afirmando nada. Eu não estou afirmando nada. E não, eu estou. Ele está afirmando. Eu sou perito do caso, gente. Sou assistente técnico, pronto. Vou afirmando. Pode afirmar. É nítido, né? Assim, na minha visão. Você está, mas eu vendo tudo, é muito óbvio. Então, assim... Eu não tenho interesse ao processo, vocês estão nos assistindo. Eu sou técnico. O seu serviço foi feito. Né, professora? Sim. Então, tudo que nós estamos falando aqui foi tecnicamente aqui mostrado, falta essa informação para se afirmar tal ato. Então, é isso que nós falamos, é totalmente imparcial. Eu gostaria muito, assim, porque eu tô vendo que várias pessoas com grandes nomes estão aí agora começando a falar. É a primeira vez, na verdade, que eu estou conversando com a professora. Não vi entrevistas da professora. Sei que já deu, mas não vi. Mas eu gostaria muito, assim, que talvez, né, todo mundo, assim, se movimentando, o estado de Maranhão tomasse um pouquinho de vergonha e revesse, né? Tem uma pessoa ali presa inocentemente, pelo menos pelas provas, inocente, há 9 anos. Sim. Dona Camila, eu até falar para a senhora o seguinte. Dona Camila, senhora, ele não voltará ao podcast, entende? Eu ia até falar que, na verdade, se houver oportunidade, não sei até quando a professora fica em São Paulo, porque não dá para passar tudo isso. É muita coisa. Então, se houver oportunidade, a gente fazer um bloco, para detalhar mais, né, professor? Tem os advogados que eles são de São Paulo, né? O doutor Ricardo Ponzeto. De Santos. Mas ele está sempre aqui em São Paulo. Né? Eu estou aqui super disponível. Fazer um bate-bola com a perícia técnica, os advogados, e assim, aí vai ficar tudo muito mais claro. Eu acho super prudente. Fica o convite aí para o doutor Ponzeto aí, meu amigo. Atuo com ele como assistente. Nós vamos encerrar. Kaique e Tati, vem aqui que eu quero fazer uma pergunta para vocês. São estudantes de direito, são meus alunos aí. Isso, eu quero fazer uma pergunta. Isso não estava programado, mas eu vou fazer pergunta. Valendo nota? Vou falar. Aí é com o professor. Vocês são alunos da professora Peta também, né? Sim. Peta, ó. A Peta. A Peta daqui a pouco tá com a gente. Pode ir ali do lado do Ricardo. Eu estou aqui me colocando como leiga, tá bom? Eu vou até sair daqui, você senta aqui. Ricardo, você deixa ele sentar aí. Tá. Eu só quero uma coisa. Eu quero só que você fala a sua opinião perante tudo que a gente falou. Eu quero que cada um dê a opinião, mas tem que ser no microfone, senão vocês não vão se ouvir. Vai lá, senta, aqui, ó. Camila. Pronto. Obrigado. Tudo certo aí, Lucas? Senta aqui, vai. Começa você, Tati. Eu? Diante de tudo que eu estava assistindo, de fora, inclusive aqui nos bastidores, está nitidamente comprovado com tudo de provas, tudo certinho aqui, que o Lucas é inocente. Tem muita coisa por detrás, muitas pessoas envolvidas, e ele é inocente. Ele está preso há 9 anos, inocente. Essa é a minha opinião, dona Eliane. Eu acredito no mesmo. Bem mais pertinho. Eu acredito no mesmo que ela afirmou. E tem que levar em consideração que ele é um pai, né? Ele é um pai, é um filho, família toda preocupada. 9 anos, né? Sem ser uma década, né? Papel. Então. Eu até complementaria, mesmo que não fosse, tipo assim, que não visse, ele não tem indícios de participação. Então, na dúvida, pro réu. Entendeu? Na dúvida, o réu é absolvido. Em dúvida, né? Então, porque aqui não tem nada que condene o Lucas.
As provas são claras. Falhas, né? Não, as provas que a senhora mostrou são claras. Sim, Ele é inocente. sim. Na verdade, o que está acontecendo aí, dona Eliane, na minha opinião, desde o início, falhas na perícia. Mas isso daí, na minha opinião, é tudo muito... Política, né? Isso, exatamente, Camila. Tem muita coisa por detrás ainda. A senhora foi muito... Assim, eu não sei nem o que te falar, uma mãe mesmo, uma guerreira. A senhora enfrentou tudo, estudou. Eu, como mãe, eu faria o mesmo. E parabéns para a senhora. Assim, tá inocente, 9 anos, e tem que ir para cima mesmo, doutor Ricardo, porque senão vai ficar mais. Verdade. Entende? 39 e meio, 39 anos. 39 anos. E aí o tribunal, eu acredito até que tenha sido para tentar justificar uma confissão. Eles dizem, não, porque ele confessou, então vamos diminuir um pouquinho. Aí baixaram para 34. Não tem essa confissão. É uma reinquirição. Se você lê aquilo ali, normalmente, quando tem uma confissão, você diz qual foi a arma que você usou para o crime, qual foi os modus operandi que você... Zero! Lucas, o processo tem 31 volumes. Lucas nunca falou nem que viu algum travesseiro. Dos 31 volumes... Não, mas todas as evidências que a senhora trouxe aqui, ele é inocente. Não tem... Sim. Não é a senhora falando, são provas. Sim, é o processo. E o que é mais frustrante para mim, como uma estudante de direito, o que é mais frustrante para mim é a lei falha, entendeu? Aí eu tô vendo que tem muita falha. Então, dona Eliane, tem que ir mesmo, segue adiante, a senhora está no caminho certo, com um perito maravilhoso aí, um do melhor do país, e eu acho que a senhora conseguirá a justiça, porque eu acho que é a senhora como mãe que está fazendo a justiça. A senhora está certa, está no caminho certo. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Obrigada. E voz de advogada, postura de advogada, você viu? Eita, Camila, mas é que eu fico tão revoltada com essas Obrigada. coisas. É revoltante. Tá cortado? Não vai cortar nada, não. Aqui vai ficar... Eu tô revoltada, assistindo ali nos bastidores e querendo falar. Quer dar um abraço à dona Eliane aqui? Eu agradeço que você me deu essa voz. Não, com certeza. Porque eu ali, eu fiquei assim, de verdade. Bom, eu agradeço muito, 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 mas a gente vai se falar, a gente ainda tem muito o que conversar. Eu quero conversar sim, se os advogados aceitarem. O Ricardo já fez aí o convite. Se eles aceitarem, estou aqui à disposição. O interessante é trazer os legistas. Muita gente boa, a Aninha, né? A Ana, amiga minha também. O doutor. Maravilhoso. Seria muito interessante trazer eles aqui, o legista e a Ana, que trabalha nessa Por parte. favor, faça, na lente da verdade, Clodovil, faça aí o convite. Como que chama? É o doutor... Marco Aurélio Guimarães. Doutor Marco Aurélio e a Ana Paula Veloso. Doutora Ana, convidada aqui pra gente falar desse cara que nós já trabalhamos juntos aí, tá bom? E o Ricardo Ponzeto. Doutor Ricardo Ponzeto, já falei e falo novamente. Vocês vão assistir aí, o convite está feito aí. Crimes e Efeitos. Este episódio é sobre uma leoa que busca incansável por justiça, mesmo quando tudo parece perdido. Lucas Porto precisa ser ouvido, defendido com base em provas técnicas e não em presunções. E essa mãe, com a sua coragem, nos lembra que a verdade deve sempre prevalecer. Obrigado por acompanhar os Crimes e Efeitos, e aqui a verdade tem voz e a justiça vez, porque entender sobre o crime é um passo para combatê-lo. Até o próximo.